Você certamente já ouviu falar na sigla ILPF, que é uma estratégia de produção agropecuária que integra diferentes sistemas produtivos, agrícolas, pecuários e florestais numa mesma área. De acordo com a Conab, esse sistema vem crescendo, principalmente nas regiões Centro-Oeste e Sul. Hoje em dia, cerca de 2 milhões de hectares utilizam os diferentes formatos da integração ILPF. E a expectativa é de crescimento, principalmente no que depender da Embrapa, que vem desenvolvendo melhorias para esse setor. Teve uma mudança do uso da terra muito grande nos últimos 30 anos e sistemas mais intensivos de uso da terra, eles podem contribuir para a redução de desmatamento, redução de emissão de gás de efeito estufa e isso vai levar a nossa agricultura para um patamar bem superior em termos de sustentabilidade. Muito importante até, inclusive, para questões de mercado de exportação, por aí vai. Na minha visão, a integração ela veio para ficar. Cada vez mais a gente tem visto produtores integrando sistemas. A Embrapa de Sinop, no Mato Grosso, é referência em pesquisas de ILPF. Aqui existem vários tipos de estudos, mas as principais pesquisas são para os sistemas integrados de produção agropecuária. A cidade não foi escolhida por acaso. Essa é uma região de fronteira agrícola, transição Cerrado-Amazônia e, por isso, área desafiadora. A gente tem avaliações também de indicadores de qualidade de solo, em que mostram uma grande semelhança também nos atributos físicos de solo, nas áreas em que há um pisoteio de gado, né, lore, no nosso caso, e isso não causou compactação do solo, como muita gente pensa que pode causar, e além disso, a produtividade de grãos ela foi muito semelhante também ao sistema sem entrada de animais. Então, essa dupla lavoura e pecuária, aqui nas nossas condições, também se mostra uma opção muito interessante. Foi estabelecida para ter um foco, a gente dedica aí cerca de 35, 40% dos nossos esforços humanos e financeiros nesses sistemas de ILPF, não é? E também atendendo as outras demandas de Mato Grosso. Não é? E é importante frisar que a Embrapa já estava aqui há muitos anos, né? Outras unidades da Embrapa trabalham em Mato Grosso, só que a vinda física para cá melhorou muito todas essas parcerias com os produtores aqui no estado. É bastante dinâmico no sentido do conhecimento, de novos conhecimentos e aplicação na área produtiva, e isso vem aí permitindo aumentos desses sistemas integrados em termos de área. Aqui mesmo em Mato Grosso, há 10 anos atrás, perfazia cerca de 400 mil hectares e hoje já está na casa de mais de 2 milhões de hectares. E isso sempre com novos modelos, novos arranjos, e a pesquisa faz muito isso. Estamos nesta área da Embrapa que faz a integração com lavoura, pecuária e floresta. E esta combinação pode ser feita com várias culturas, espécies de animais e árvores. Aqui mesmo tem cajueiro, pequizeiro, e esta combinação deve ser feita levando em consideração o perfil do produtor rural, o perfil da região e do mercado. Na escolha do componente florestal para o sistema, deve ser levado em consideração um conjunto de critérios técnicos de informação, mas talvez a mais importante é justamente a finalidade desse componente florestal. Primeiro, se existe mercado para aquele produto que será produzido, se a finalidade será apenas como a questão da produção de conforto térmico para os animais. Então, o papel do componente florestal no sistema ele deve estar bem claro nesse momento aí da definição de qual o componente florestal ser escolhido. Então, hoje, entre opções de espécies, o eucalipto é a espécie mais utilizada em sistemas integrados. Isso é consequência, é claro, de todo um trabalho de pesquisa que existe em relação dessa espécie. Aqui nós temos maior conhecimento e maior segurança para a recomendação dessa espécie em sistemas integrados. E é claro que existem outras espécies, no caso aqui o Mato Grosso se destaca também pela utilização da teca em sistemas silvipastoris. E existe também espécies nativas interessantes, aqui nós podemos ver, tem o próprio pequi, caju, xixá, que são espécies interessantes e muitas vezes com propósito não na produção de madeira,
madeira, mas sim de produtos não madeireiros, no caso a exploração da castanha, de frutos, e que torna isso interessante também para o produtor, porque gera receitas anuais para o sistema. Tive uma definição de arranjo também que não foi muito apropriada, eu acabo tendo prejuízos ao longo do desenvolvimento do sistema. Então é muito importante lá no início, no planejamento, que todas essas questões técnicas e de condução, de manejo do sistema, elas sejam levadas em consideração para que realmente o produtor tenha êxito aí na condução do sistema integrado com a presença do componente florestal. Em uma sinergia, o componente floresta agrega ainda mais o sistema de integração, porque reduz o gás carbônico. E quando nós inserimos o componente florestal, nós contribuímos ainda mais para melhorar esses efeitos positivos do sistema. A árvore aí contribuindo aí com o sistema radicular na recuperação de nutrientes que seriam perdidos em profundidade, aí melhorando a questão da ciclagem biogeoquímica de nutrientes e principalmente perenizando esse processo dentro do sistema. As árvores também contribuindo para a redução da perda de água por escorrimento superficial, e essa redução aí do escorrimento superficial contribui aí para uma maior infiltração de água. Então nós temos um sistema aí com a presença das árvores contribuindo para a recarga do lençol freático. Então nós temos um sistema aí com pontos positivos em termos de produção de água. E outros aspectos importantes aí do componente florestal também, tanto na questão de ambiência, melhorando o conforto térmico para os animais. E aí nós temos vários trabalhos de pesquisa mostrando aí ganhos de desempenho animal, melhorando a eficiência desses animais, reduzindo o consumo de água. Na pecuária de leite, melhorando, aumentando a capacidade produtiva, a produção de leite desse sistema em função desse conforto térmico. E também o componente florestal tem um papel muito importante, principalmente nessa discussão hoje na questão da sustentabilidade, por ela ser um dreno de carbono. Então ela contribuindo aí para sequestrar carbono e contribuindo para um balanço positivo aí do sistema de produção em termos de emissão de gás de efeito estufa. Evitando a abertura de novas áreas, o sistema produtor pode ser implantado pelo pequeno, médio e grande produtor. Mas o manejo nesse tipo de integração é um pouco mais complexo no dia a dia, por isso o ideal é que seja implantado por etapas, para o produtor se adaptar e treinar funcionários, e só depois ampliar. A Embrapa também vem desenvolvendo trabalhos sobre pragas nesse sistema. Os estudos que nós desenvolvemos aqui, a gente observou que, dependendo do grupo de praga, isso pode haver uma interferência ou não. Por exemplo, lagartas que atacam o eucalipto, que é o componente florestal nosso. A gente observou que quando nós trabalhamos com integração, seja ela com lavoura, seja com pecuária, por exemplo, não há infestação da praga. Já no sistema em monocultivo de eucalipto, parcelas uma ao lado da outra, houve incidência da praga com a necessidade de aplicação. Então, por exemplo, no monocultivo, nós precisamos fazer 2 aplicações em um ano determinado para controlar essa lagarta e com uma desfolha alta. Já nos sistemas integrados não houve essa necessidade de controle da praga, justamente porque a infestação dela foi muito baixa. Então já traz aí um benefício econômico direto para o produtor que a gente pode citar. Então, um outro exemplo interessante que a gente observou aqui é, por exemplo, a cigarrinha das pastagens, que para nós aqui é uma praga que tem uma importância econômica bem significativa, e fazendo o monitoramento dessa praga em diferentes sistemas, arranjos produtivos, a gente observou, por exemplo, que no sistema completo ali do lavoura, pecuária, floresta, onde a gente tem o cultivo de grãos, depois mais na sequência aí que entra a braquiária com o milho, ou seja, o gado só vai entrar no começo da seca praticamente, nesse sistema não ocorre infestação da praga. A integração nesse caso, ela quebra o ciclo da praga, que é um controle cultural que a gente chama. Que também é um outro exemplo de um benefício, que é nesse sistema, por exemplo, o produtor ele não precisa entrar com medida de controle para a cigarrinha. Óbvio que é preciso sempre monitorar, porque também isso não é regra.
Todo esse cuidado pode recuperar áreas degradadas, aumentar a produtividade da pecuária e melhorar a eficiência dos insumos utilizados na produção. Mas para isso não podemos esquecer da qualidade do solo, mais um ponto importante no sistema ILPF. No caso aqui a gente tem o ponto principal, que é que nós temos múltiplas espécies de plantas sendo cultivadas no mesmo local. E além disso ainda temos a presença dos animais. Então você tem um microclima específico aí que é criado, né, por esse sistema. Além disso você tem o resíduo dos animais, né, entre aspas aí, as excretas, que também caem nesse solo. E também você tem essa intensificação do uso da terra. Isso acarreta em mais nutrientes para esses micro-organismos aí que fazem a ciclagem desses nutrientes. No caso dos micro-organismos, o que acontece? Eu favorecendo essa microbiota, mantendo esse solo vivo, como a gente diz, e ativo, eu mantenho essas populações microbianas em equilíbrio. E aí eu evito, por exemplo, de que se sobressaia algum micro-organismo causador de uma doença, por exemplo, né? Então você mantém todo mundo no mesmo nível, vamos dizer, e nenhum tomando conta desse espaço, como seria o caso aí de uma doença. Esses sistemas, eles favorecem, né, micro-organismos do bem, vamos dizer assim, né? Porque quando você pega uma doença de planta, ele também é um micro-organismo. E o mais curioso é que ele pode ser doença em uma cultura, por exemplo, e na outra ele ser um controlador de uma doença ou ser um promotor de crescimento. Então a gente tem que lidar com isso, viu? Saber usar bem essa diversidade que nós temos no Brasil. Esse é um ponto bem interessante aí para nós. A Embrapa, ela está indo por um caminho, às vezes ela é um pouco vai à frente em algumas questões, né? E às vezes o próprio produtor ele não entende por que a gente faz algumas coisas num dado momento. Mas nós temos assim uma convicção que ele vai precisar disso logo adiante, né? Então a gente trabalha muito forte nisso.